Capítulo 4. Volitamos rente ao solo, porque Vicentina assim o desejou, para que eu pudesse observar a paisagem, o casario e a movimentação das pessoas, umas felizes, parecendo irradiar vida prazerosa, e outras apresentando as características dos convalescentes de variada ordem, isto é, gente que parecia sofrer de lesões físicas e gente que se curvava a pensamentos pungentes. Isto parece um vasto hospital, com médicos e servidores e com doentes e alguns parentes visitantes, disse eu. Com alguma ressalva, aduziu ela, é apenas isso. E como irá observar, é maravilhoso estar aqui, desde que não merecendo mais do que isto, porque se para cima é cada vez mais celestial, para baixo é cada vez mais infernal, trevoso, mal-cheiroso e horripilante, com aspectos de compressão moral realmente tétricos. Compressão moral de aspecto tétrico? Sim, pois o mal-estar físico, diremos, ou sobre o corpo, como o temos por aqui, não é tudo em matéria de sofrimento. O pior é o mal de ordem moral. Aquele sentido de abandono eterno que tanto faz sofrer o espírito. E isto, como não é difícil compreender, se impõe pelas reações da lei de harmonia em virtude das graves faltas de ordem moral. Vivamente interessado, de novo interroguei. Nos estudos teologais, sempre julguei difíceis de aceitar ou gravemente forçadas as soluções convencionais da religião, pretendendo resolver o problema através das graças e dos escapulários, desde que concernentes aos pecados não mortais. Como agora você fala em compressões de ordem moral, fazendo penar faltas acima de tudo de ordem moral, gostaria que me dissesse algo mais. Imediatamente, Vicentina respondeu. O que primeiro fere a ordem divina é o conceito erradíssimo de pecado mortal, pois toda e qualquer desarmonia terá que sofrer o processo de reharmonização, custe mais ou custe menos, para o espírito, a centelha espiritual, continuar a sua marcha autocristificadora. Quanto às compressões de ordem moral, elas derivam principalmente de faltas cometidas por aqueles que já conhecem ou reconhecem as leis de Deus, a obrigação de viver de acordo com elas. Poderia dar uma prova disso, um exemplo demonstrativo? Vicentina sorriu com intenção e apontou-me. Meu querido irmão Bento, você mesmo irá sofrer desse mal, e muitas vezes, em virtude da chancela dos erros que cometeu, adulterando textos e após, como na última encarnação, ter tido conhecimento suficiente para repor no lugar a doutrina do caminho e não o ter feito por causa dos interesses criados. Sabendo que o catolicismo romano é a corrupção da excelsa doutrina do caminho, que Jesus edificou sobre o cultivo da lei de Deus, da sua divina modelagem e da generalização da revelação, por que, ó meu irmão, nada fez pela verdade? Você que atravessou noites a fio, debruçado sobre os textos referentes ao batismo de Espírito, que chegou a elaborar um caderninho de notas sobre o que diz o livro dos Atos, por que não rompeu com a mentira e não lutou pela verdade? Atônito, inquiri. Você sabe disso? E há alguém que viva na crosta e não seja observado em sua conduta pelos responsáveis deste lado? Volveu ela de pronto, como de costume. Então, por que não me tangeram a fazer o melhor possível? Abanando a cabeça em sinal de desaprovação, esclareceu. O céu, para com isto querer dizer a administração superior, coloca o espírito diante do fato, dá-lhe oportunidades de conhecimento de causa e liberdade, e aguarda que o mesmo tome as devidas iniciativas, para ter o mérito das mesmas e recuperar-se das faltas,
preparando-se assim para os lances progressivos comuns e necessários que o entregarão um dia ao glorioso grau crístico ou de uno com o divino centro gerador de tudo e de todos, ao qual chamamos Deus. Compungido, balbuciei. Então, minha irmã, o fato de conhecer o Espiritismo foi programa oferecido pelo céu para me dar a oportunidade de reparar erros do passado? Apenas isso. E comece a observar em si próprio aquilo que qualificamos de compressão de ordem moral, a punição de assento puramente intelecto-moral para forçar o espírito aos devidos intentos recuperadores. E se bem quiser pensar, é bom lembrar que a idade dos fatores ideológicos é a melhor, a mais propícia para os grandes investimentos próprios a bem das realizações eternas. Isto é, são estas questões, estes estágios nestes campos de meditação que marcam o espírito com os sinais indeléveis da maturidade espiritual. Isso tudo é muito profundo, intervim. Dando-me uma sacudidela no braço, perguntou-me Vicentina: iremos ao grau crístico em termos de superficialidades? Calei-me, porque sentia o coração opresso, porém satisfeito de poder aprender semelhantes lições. Vicentina, entretanto, perguntou-me: quer registrar uma afirmativa corrente por aqui de uns tempos a esta parte? Quero, e muito, respondi enquanto fiquei aguardando o que iria ouvir. Por aqui, Bento, de uns tempos para cá, circula este dito, aspas, o reino do céu jamais será dos ignorantes, covardes e hipócritas, fecha aspas. Não precisei pensar para admitir. Só assim é justo que seja em face de uma justiça divina que é simplesmente justiça divina. E com isto, Vicentina, posso afirmar que as igrejinhas dos encarnados, todas elas, deverão mudar e muito se quiserem realmente funcionar conforme a lei de Deus, a modelagem de Jesus Cristo e a generalização da revelação. Porque a verdade, o amor e a virtude, pelo que vi por lá, valem apenas como rótulos e nada mais, ou como figuras de fachada para servir de chamarisco aos fregueses dos diferentes redutos de fanáticos sectarizados, de fariseus mandonistas. Realmente, meu irmão, bem pouca gente é da verdade, do amor e da virtude. Muita gente é de fanatismos religiosistas. Muitos repetem as palavras de Jesus sobre ser a verdade quem livra, mas a maioria vive para o seu engodo sectário e retrógrado. A mania de dizer que cada um deve ter a sua religião, ou engodo sectário, é quanto basta para provar que a verdade é quem liberta o espírito, mas é também quem acusa os assanhamentos do bolso, do estômago, do sexo, do orgulho e do egoísmo, esses instrumentos de uso forçado e que, aplicados em termos de abuso, como é comum na crosta, terminam custando tremendas dores. Não entendi bem. Como é mesmo? Vicentina repetiu. Nenhuma força deve ser eliminada, e sim bem aplicada. Quem poderá jamais enfrentar o processo evolutivo através dos mundos e das vidas sem ter que usar os fatores já mencionados? Portanto, quem se for conscientizando que domine os recursos em lugar de se escravizar a eles. Não se trata de negar o direito de personalidade, como querem certos falsos conceitos ocultistas, mas sim de construir uma personalidade divinizada, uma condição individual que seja o puro reflexo da soberana vontade de Deus. Esta questão é muito importante, exclamei interessado. Vicentina, revelando conhecimento vasto e profundo, repetiu. O divino centro gerador, sustentador e destinador de tudo e de todos nunca pretendeu a aniquilação de filho algum,
mas sim confere o direito de ser um reflexo de suas divinas virtudes. É através de seus filhos, verbos, ou evoluídos a esse ponto, que ele mesmo conduz os mundos e as humanidades. Ora, como poderia assim fazer, contando com filhos transformados em nulidades individuais, em criaturas sem personalidade? Isto, intercalei, faz que me sinta face a face com o emanador que tenho dentro de mim mesmo e que me chama para o seu divino seio, para me transformar em autoridade, em funcionário seu. Nem é outra realidade. Você irá observar nos maiores da espiritualidade, quando vierem a nós, transmitir mensagens, e mensagens que muitas vezes são eles mesmos, ou o efeito de suas manifestações, que eles são indivíduos fortíssimos em personalidade, precisamente porque já são bastante unos com o princípio divino onipresente, de quem dão testemunho ou refletem a divina autoridade. Importa saber que não basta ter Deus por Pai, mas sim que Ele nos quer realizados em verdade, amor e virtude, a fim de podermos ser os seus arautos, os seus verbos perante as humanidades em crescimento. Eu me sentia enlevado por aquelas palavras ou pela questão, e por isso estava distraído quando Vicentina apontou para o centro da cidade, onde um dos pavilhões tinha a forma de um triângulo perfeito, tanto dos lados como na verticalidade. Um prédio em forma triangular ou é piramidal? Triangular na forma e piramidal no sentido, disse ela sorrindo, porque é o pavilhão máximo em matéria de ensinamentos. É ali que se encontra o salão dos mapas diagramáticos. E é triangular por ser o triângulo, o sinal iniciático do espírito, enquanto o aro é o da matéria. Já ouvi dizer isso. Diga-me algo sobre a questão, interrompi. O aro é o símbolo da matéria ou do cosmo, que se refaz sempre, que sempre finda e sempre começa, porque é a ferramenta do espírito. E o triângulo é o sinal da sabedoria divina, desde os remotos tempos búdico-védicos, porém tempos que, bem o sabemos aqui, herdaram ensinos de tempos ainda muito mais remotos. E se o pavilhão é triangular, o salão dos mapas diagramáticos também o é, por ser o que ensina tudo, a começar do divino centro gerador, que é Deus. Tudo em termos de mapas ou desenhos? Sim, que representam matrizes doutrinárias, ou leis, elementos e fatos. O que os mapas demonstram por fora é aquilo que a emanação tem por dentro e por fora, seja o espírito ou a matéria. Para o espírito, que é o realmente importante, os desenhos mostram a origem, o processo evolutivo e a sagrada finalidade. E assim, trocando ideias, descemos ao solo e demos entrada no pavilhão. Como Vicentina era muito conhecida, antes de chegar ao salão tivemos que parar dezenas de vezes para apresentações, votos de boas-vindas, etc.